93. Faça o que quiseres, há de ser o touro da lei. No capítulo anterior, Peter decidiu mudar-se para um bairro onde seria mais próximo de conseguir drogas e mais longe da sociedade, e seu estoque já estava começando a acabar. Alugaram um quarto em um hotel sujo de péssima categoria e começaram a tentar descobrir como conseguir a droga. Apesar da impressão inicial de que seria fácil, se deparou com uma grande dificuldade de encontrar gente honesta e material de qualidade. Mas Lou ainda conseguia algum fornecimento com Mabel Black, e nesse meio tempo, King Lamos sempre aparecia oferecendo sua ajuda, e Peter sempre se desviando. Mas eles continuam utilizando cada vez mais e o estoque sempre no limite. Terminamos o capítulo com Lou reclamando que Mabel não cumpriu a promessa de levar a droga no domingo. Vamos seguir o próximo capítulo a partir daqui. Capítulo 3. Esmerilhando os freios. 9 de setembro. Peter e eu tivemos uma longa e desagradável briga, e eu o agarrei pelo cabelo. Quebrei uma das minhas unhas. Muito tempo que eu não as cortava, nem lembro a última vez que as fiz. Por alguma razão, elas estão secas e quebradiças. Eu devia ter parado. Eu mandei o garoto embora, mas não gosto da ideia dessa garota estranha surgindo. Nunca se sabe o que pode dar errado. Também não importa. O corpo é apenas um estorvo e dói. O sangue assim falseia a agonia, pelo coração e cérebro, uma ironia. Estou começando a odiar esse poema horrível. Ele me assombra. Não sei por que fico me lembrando dele desse jeito. Eu estive lendo, eu me pergunto, ou talvez seja o incrível acesso ao poder intelectual que a heroína fornece que tenha melhorado minha memória. De qualquer forma, o fato é que fragmentos estranhos dele vêm à minha mente como peixinhos dourados entrando e saindo por entre as algas marinhas. Ah, sim, minha briga com Coque. Ele disse que não devemos correr o risco de ficar absolutamente aquém do processo, e devo ir buscar um novo suprimento com Mabel antes que a gente esgote nosso estoque. Não posso deixar de ver que Coque está moralmente se degenerando. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Ele deveria ter tomado as providências necessárias para manter um suprimento regular, em vez de deixar tudo por minha conta. Ele fica lá o tempo todo perfeitamente inútil. Ele não se lava nem se barbeia há um mês e sabe perfeitamente que detesta sujeira e desordem. Uma das coisas que mais me atraiu nele foi o fato de ele ser tão bem arrumado, limpo e alerta. Ele mudou completamente desde que voltamos a Londres. Eu sinto que há alguma influência ruim atuando nele. Esse lugar está cheio de vermes. Entendi o que estava me irritando. Acho que vou cortar meu cabelo. Estou muito orgulhosa do seu tamanho, mas preciso de praticidade. Eu estou deitada um pouco. Foi muito aborrecimento me preparar para sair. Coque resmungava e me intimidava o tempo todo. Tenho andado muito tensa e parece uma perda de tempo me lavar e me vestir. Além disso, a irritação da abstinência e minhas roupas estão impossíveis. Eu tenho dormido com elas. Eu gostaria que tivéssemos trazido algumas malas do Savoy. Não, isso traria muitos problemas e interferiria em nossa lua de mel com heroína. É melhor do jeito que está. Eu gostaria que Jaqueline estivesse aqui de alguma forma. Eu preciso de uma empregada e ela poderia sair e conseguir coisas, mas nós dois achamos que qualquer outro seria irritante. A velha não nos incomoda, graças a Deus. Tenho certeza que ela ainda pensa que somos espiões. Incomodar? O que é isso? Droga, é uma carta do Basil. Nota. O original desta carta foi destruído. Agora está impresso a partir da cópia em carbono nos arquivos do Sr. King Lamos, editor. Cara Lu ilimitada, faço o que tu queres, há de ser o touro da lei. Você com certeza me perdoará por entediá-la com uma carta, mas você sabe como eu sou um tipo excêntrico e a minha obsessão é coletar informações sobre a psicologia das pessoas que estão tentando avançar espiritualmente da maneira como falamos, quando você amanheceu encantadoramente no meu estúdio na outra manhã. Você acha em particular que há alguma dificuldade em parar? Nesse caso, talvez não seja porque você ouve opiniões de todo mundo, especialmente de pessoas bastante ignorantes sobre o assunto, como jornalistas, médicos e papagaios. Que seja de fato impossível fazê-lo? É claro que não duvido que você tenha descartado imediatamente qualquer sugestão perniciosa por alguma contra-sugestão baseada em minha afirmação positiva, por experiência própria, de que pessoas de caráter forte e alta inteligência como você e Sir Peter, a quem, por favor, dê minhas mais cordiais saudações, sejam perfeitamente capazes de usar essas coisas com moderação, assim como se ensaboa. Mas além disso, você acha que a vida de uma heroína o torna anormalmente sugestionável? Como você sabe, eu me oponho aos métodos de Coué e Baldwin. Eles não pedem deliberadamente para abandonar o livre-arbítrio e a mentalidade clara para o estado semi-hipnótico do camponês medieval e retornar como a porca lavada que voltou a chafurdar na lama, da qual fomos libertos pela evolução.
Agora, não valsar com a noiva do herói ou fazer bonecos de neve tendem a colocá-la em um estado de espírito sonhador demais para resistir à ação de qualquer ideia complexa que é apresentada com suficiente convicção. Está morta demais para sentir desejo de resistir, ou tão empolgada que é suscetível de se deixar levar pela admiração por qualquer personalidade fascinantemente forte? Eu me regozijaria em ter sua opinião sobre esses pontos. E é claro, sua confirmação pessoal da minha teoria de que pessoas como você e Sir Peter podem usar essas substâncias com benefício para si e para os outros, sem o risco de se tornarem escravos. Treinei a mim e a muitos outros para parar pela vontade. Mas todas as declarações adicionais para esse efeito são de grande valor para mim em minha atual campanha para destruir a superstição covarde de que masculinidade e feminilidade são incapazes do uso correto e adequado de qualquer coisa que exista na natureza. Afinal, nós domamos o relâmpago selvagem. Fugiremos de um pacote de pó? Amor é a lei e amor sob vontade. Com os meus melhores cumprimentos a Sir Peter, sempre seu, King Basílio Lamos. Estupidez satírica e zombeteira, ou ele é um demônio carnal como Gretel nos disse que era. Ele se regozijaria? Eu detesto a besta. E pensei uma vez, bem, não importa. Peter pegou a carta. Qualquer coisa para distrair a mente do tédio. No entanto, não temos energia para fazer nada. Pegamos o que quer que venha a nós e agarramo-nos debilmente. É verdade, disse Coque para minha surpresa, e precisamos poder dizer a ele que vencemos. Houve uma longa briga, como ocorre em todo incidente de qualquer tipo. Isso é natural, com essa insônia eterna e dormindo na hora errada. Eu odiava Peter e KL, ainda mais porque sabia o tempo todo que ele estava certo. Se KL é um diabo, cabe a nós darmos a última gargalhada. Rasguei a carta desagradável em pedaços. Peter saiu. Espero que ele tenha ido matá-lo. Eu quero me entusiasmar apenas mais uma vez, mesmo que eu tenha que ser enforcada por isso. Nossas guardas estão baixas, não importa. Posso ligar para Mabel quando quiser. Eu também posso ir agora. Irei beber uma garrafa pequena e seguir em frente. É noite. Coque não voltou. Bom, quando eu mais precisava dele. Eu tenho medo de mim mesma. Estou olhando fixamente, resoluta e sóbria. Fui até o espelho para tirar meu chapéu. Eu não sabia quem eu era. Não há carne no meu rosto. A cor da minha pele desvaneceu completamente. Meu cabelo está sem brilho e seco, e está caindo em punhados. Eu acho que devo estar doente. Tive a boa ideia de ir procurar um médico, mas não ousei. Tinha sido um choque assustador. Eu devo me recompor e escrever. Eram cerca de 5 horas quando cheguei a Mount Street. Se Mabel não estivesse, eu poderia esperar. Um homem estranho atendeu a porta. Isso me irritou. Eu me senti assustada. Por que ela se mudou de Cartwright? Eu me senti fraca. Teria alguma coisa para me dizer? Perguntei envergonhada. A senhora Black está em casa? O homem respondeu como se lhe tivessem perguntado a hora. A senhora Black está morta. Algo dentro de mim gritou. Mas eu devo vê-la. Eu chorei insanamente, sentindo o chão abrir de repente debaixo dos meus pés. Receio que seja impossível, madame, disse ele, entendendo-me completamente. Ela foi enterrada ontem de manhã. Então foi por isso que ela não enviou as coisas. Eu fiquei como se estivesse em transe. Eu o ouvia explicando mecanicamente. Eu não entendia o que ele estava dizendo. Era como um disco gravado em um gramofone. Ela ficou doente apenas 2 dias, disse o homem. Os médicos chamavam de pneumonia séptica. Suponho que agradeci e fui embora automaticamente. Eu me encontrei em casa sem saber como cheguei aqui. Algo me dizia que a verdadeira causa de sua morte era heroína. Embora, de fato, pneumonia séptica possa acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Soube de 2 ou 3 pessoas que se foram assim. Como meu tio John costumava dizer, a consciência faz de todos nós covardes. King Lamos sempre dizia que desde que alguém tem alguma emoção sobre qualquer coisa, amor ou medo ou qualquer outra coisa, não consegue analisar as coisas corretamente. É por isso que um médico não atende sua própria família, e eu posso ver fria e claramente como um homem se afogando, que sempre que a ideia de H vem à minha mente, começo a pensar histericamente e chego às conclusões mais idiotas. E a heroína se enrolou tanto na minha vida que tudo está relacionado a ela, de uma maneira ou de outra. Minha mente está obcecada pela droga. Às vezes é um êxtase estranho, às vezes um medo terrível. Não há sede na mente sombria, mordida, na alma a mais dolorosa ferida do espírito. Sequer atreve-se pensar no pior, adrede, além do que é delírio e do que é colérico, inferno suplicante do desejo físico, mentiras no cérebro entorpecido, do tempo e espaço fim de sua duração, um abismo incomensurável, inexplorado, de um rosto à assombração. 12 de setembro.
Peter entrou assim que eu terminei de escrever essa parte. Ele parecia muito mais alegre e trazia muitos livros. Pronto, disse ele jogando-os na cama. Isso irá refrescar minha memória. Caso tenhamos problemas para parar, trarei ao Sr. King Lamos o que significa ser um Pendragon. Eu contei a ele sobre Mabel e aconteceu uma coisa estranha. Em vez de ficarmos deprimidos, sentimos uma corrente de excitação misteriosa, ondulando a princípio, depois se enfurecendo e rugindo por todos os nervos. Era como se a ideia de sua morte nos alegrasse. Ele me pegou nos braços pela primeira vez em semanas ou meses. Seu hálito quase se enrolou como uma cobra em minha orelha e arrepiou meu cabelo, como uma máquina elétrica. Com uma estranha intensidade apavorante, sua voz, tremendo de paixão, dedilhou as palavras intoxicantes. Olia, a isca dourada, com dores infinitas e farpadas, companheira fatal e fanática, de corpo e cérebro envenenados. Olia, o nome que espreita, sua ânsia lasciva e voluptuosa. Ouve em sussurros vertiginosos a desdita sobre sua escravidão a magia sigilosa. A sala se movia suavemente diante dos meus olhos. Estávamos envoltos em espirais de fumaça azul escura, piscando em flashes vermelhos. Ele me agarrou em uma fúria epiléptica e me girou em uma dança selvagem. Tive a intuição de que ele estava tendo a mesma visão que eu. Nossas almas foram dissolvidas em uma, um fantasma gigante que nos envolveu. Eu assobiei as próximas linhas entre os dentes, sentindo-me um dragão que cospe fogo. Horror realmente intenso, sedução ainda mais intensa, fumaça oscilante de um sentido imerso, da taça fumegante onde arde o incenso. Estávamos sem fôlego. Meu garoto sentou na beira da cama. Eu me arrastei atrás dele, sacudi meu cabelo em seu rosto e afundei minhas unhas em seu couro cabeludo. Estávamos vivendo a vida da heroína, a vida do mundo da alma. Nós nos identificamos com as figuras do poema. Ele era o poeta cheio de papoulas, com papoulas venenosas que corromperam seu sangue. E eu era o fantasma de seu delírio, o hediondo vampiro que o obcecava. Pequenas gotas de sangue escorriam de seu couro cabeludo e coagulavam, enegrecidas sob minhas unhas gulosas. Ele recitou as próximas linhas como se estivesse sob alguma compulsão cruel. As palavras foram arrancadas dele por alguma necessidade avassaladora. Seu tom era sem coloração, como se a angústia última tivesse consumido sua alma. E toda essa agonia e repulsa exercia um fascínio abominável. Ele sofreu um paroxismo de prazer, como o próprio prazer nunca foi capaz de lhe dar. E eu era Olia, e eu era seu amor, sua esposa, mundo sem fim, o demônio cujo supremo prazer era destruí-lo. Atrás de mim, atrás e acima, ela permanece, reflexos do amor, matéria-prima, seus dedos articulados, suas unhas polidas e apontadas, ornada com esporas douradas. Com elas, ela aguilhou a mente, e sua face chinesa muito pálida. Ela, delicada, provoca profanamente. Aqueles lábios de polvo com seus dentes enegrecidos na raiz e irregularmente cortantes, uma polpa sangrenta em uma unha. Afastei a cabeça dele e uni minha boca com a dele. Suguei sua respiração para os meus pulmões. Eu queria sufocá-lo, mas havia muito tempo para isso. Eu o torturaria mais alguns anos antes. Eu pulei para longe dele. Ele ofegou pesadamente. Quando ele recuperou o fôlego, ele me olhou horrivelmente, apontando-me as pupilas de seus olhos cegos. Ele começou com uma tristeza romântica, a transformando para uma alegria demoníaca. Estava ela no amor encarnada, nas primeiras horas que ousei despertá-la. Pouco a pouco, encontrei-a entre mentes, nua. Era dela a verdade. Cruel, além de todos os limites. Viciosa, muito além de toda a promiscuidade. Gritamos de prazer e caímos em uma gargalhada histérica. Nós ficamos completamente exaustos. Eu devo ter dormido um pouco. Quando acordei, ele estava sentado à mesa sob a chama amarela do lampião, lendo os livros que havia comprado. De alguma forma, o passado tinha sido lavado. Descobrimos-nos com a intenção de parar com H, e os livros não ajudaram muito. Eles foram escritos de uma maneira muito categórica. Os escritores brigavam entre si como em uma conferência de paz. Mas todos concordavam em 2 pontos, que estava além dos limites da possibilidade humana romper o hábito com os próprios esforços. Na melhor das hipóteses, a esperança era lamentavelmente pequena. A única chance era uma cura em um lugar de restrição, e todos davam detalhes completos dos horrores e perigos do processo. Eles diziam que o médico deve fortalecer seu coração contra todos os sentimentos humanos e recusar inexoravelmente as petições do paciente. No entanto, ele deve sempre estar pronto com a seringa no caso de um colapso repentino que ameace a vida. Havia 3 métodos principais de cura: interromper as drogas de uma só vez e confiar na sobrevivência do paciente.
Então havia um método longo e tedioso de diminuir a dose diária. É um processo que dura meses. Durante todo o tempo, a agonia do paciente continua de forma diluída. Era a escolha entre mergulhar no óleo fervente e ser mergulhado nele todos os dias por um período indeterminado. Depois havia um método intermediário, no qual a quantidade diária era reduzida por uma série inconstante. Como Pedro disse, alguém deveria ser condenado a ser açoitado em intervalos regulares, sem saber exatamente quando. Esse alguém viveria em um estado de apreensão agonizante, o que provavelmente seria mais moralmente doloroso do que em qualquer uma das outras formas. Em todos os casos, não havia indícios de uma verdadeira compreensão da situação real. Não se tentava remover as causas originais do hábito, e todos admitiram que a cura era apenas temporária e que a regra era a recaída. Havia também uma impressão terrivelmente inquietante de que o paciente não podia confiar na honestidade do médico. Alguns deles defendiam abertamente tentativas de enganar o paciente injetando água pura. Outros tinham um sistema de administração de outras drogas em conjunto com a dose permitida, com a intenção deliberada de tornar o paciente tão doente que ele preferiria suportar as torturas da abstenção do que aquelas criadas por seu médico. Eu também senti que se eu fosse a um desses lugares, nunca saberia que truque poderia ser aplicado em mim na sequência. Eram armadilhas cruéis e toscas feitas por charlatães ignorantes e sem coração. Comecei a entender a intensidade do ciúme com o qual o médico regular considera o vendedor de elixires e o cientista cristão. Eles eram curandeiros com licença do governo para torturar e matar a preços extravagantes. Eles defendiam suas prerrogativas com muita ferocidade porque estavam cientes de sua própria ignorância e incompetência. E se suas vítimas percebessem, sua fraude estaria exposta. Eles estavam sempre tentando espalhar sua tirania. Eles estavam sempre querendo que novas leis obrigassem a todos, doentes ou não, a serem amarrados à mesa de vivissecção para terem algum órgão essencial do corpo removido. E eles eram descarados o suficiente para inventar motivos. Eles sequer entendiam o que é isso tudo. E todos deviam ser ostensivamente injetados com todo tipo de soros e vacinas repugnantes para protegê-los contra doenças que não havia motivo algum para supor que eles realmente tinham. Os últimos 3 dias foram terríveis demais. Esta é a primeira vez que me dá vontade de escrever, e ainda assim estou me coçando insanamente para assimilar aquela cena horrivelmente luxuriosa onde nosso amor inflamou como um abscesso. Todas as antigas fantásticas características estavam lá. Elas tinham assumido um disfarce diabólico, mas minha mente está em suspensão. Fechamos os livros de medicina e os atiramos para a rua pela janela. Uma pequena multidão se reuniu. Eles foram recolhidos e os transeuntes começaram a se perguntar o que havia acontecido. Percebemos a imprudência de nossa raiva. A última coisa que queríamos era atrair atenção. Fechamos as velhas cortinas e apagamos a luz. O resultado de nossa leitura foi fantástico. Contrastamos venenosamente a calma confiança de King Lamos com o clamor estridente das autoridades. Koch resumiu a situação com uma citação. Disse o corvo, nunca mais. Nossos pensamentos se espalharam como um mar revolto em uma caverna. Esses 3 dias foram um fluxo de emoções fugidias. Estamos decididos a parar de tomar H, e então a lembrança da carta de Lamos era como uma corda segurada por um guia confiável para um novato em algum despenhadeiro se desmoronando. Se ao menos pudéssemos confiar nisso, mas nossas mentes estavam abaladas pelo pânico. Aqueles covardes médicos amaldiçoados, aqueles profetas pomposos do mal. Toda vez que voltávamos à resolução de parar, eles nos tiravam da rocha. Está além do poder humano. Mas eles sabem de que lado a manteiga está no pão. É o jogo deles para desencorajar suas vítimas. Mas eles exageraram no jogo. Eles pintaram seu quadro com cores muito rudes. Eles nos revoltaram. Mais uma vez, o efeito da morte de Mabel e o fato de nossos suprimentos estarem acabando combinaram-se para nos levar à determinação de parar a qualquer custo. Lutamos violentamente de hora a hora. Havia momentos em que a própria abstinência nos expurgava pela simples dor da capacidade de sofrer. Nossas mentes começaram a vagar. Fomos carregados com as asas da aflição pelos céus flamejantes da angústia. Lembro-me de Peter em cima da mesa, perdido de todo sentido de realidade. Ele gritou com uma voz estridente e rachada. A cúpula de seu crânio é arqueada, os loucos olhos mongóis virados em êxtase. De todas as coisas libertos, exaltados, muito além das estrelas e dos céus, âmbares comuns e negros fendidos. Eu ouvi através de abismos de inanidade dolorosa. Uma emoção de triunfo satânico formigou em minha alma e compôs uma sinfonia com seus gritos.
Saltou-me o desejo de me reconhecer no fantasma repulsivo retratado pelo poeta. O nariz dela são pedreiras agrupadas, carnudo, bruto e pesado, bestial, quebrado. Logo abaixo destila o sangue em seus lábios, presas ocultas de um ofídio, goteja em venenosas tetas, flancos montanhosos que se desgastam e adoece e estremece o espírito na alusão de algo ainda mais nefasto. Por outro lado, tivemos alguns espasmos de fraqueza, uma terrível sensação de afogamento do espírito. É o mesmo medo inevitável que nos apreende quando se está em um elevador que começa a descer muito rapidamente, ou quando se está em um avião no momento em que ele mergulha. Ondas de fraqueza batiam sobre nós, como se fôssemos cadáveres lançados à beira-mar de um naufrágio de nossas almas. E nessas horas hediondas de desamparo, descemos o rio escuro e lento de inércia em direção ao pântano estagnado e fedorento da insanidade. Estávamos obcecados com a certeza de que nunca conseguiríamos sobreviver. Não dissemos nada a princípio, estávamos afundados em um solene estupor. Quando finalmente encontramos voz, foi para choramingar a rendição, a entrega incondicional de nossa integridade e nossa honra. Acrescentamos à nossa pequena quantidade de H doses de estricnina para evitar o colapso completo de todas as nossas faculdades físicas e nos acomodamos um pouco no plano moral por meio de champanhe. Nesses momentos de abdicação, combinávamos em sussurros frágeis planos para obter suprimentos. Nós dois tivemos uma certa vergonha em admitir um ao outro que éramos renegados. Sentimos que no futuro nunca poderíamos nos saciar com a franqueza e a alegria, como fazíamos até então. Deveríamos nos tornar furtivos e astutos. Deveríamos esconder um do outro o que estávamos fazendo, embora fosse óbvio para nós dois. Deslizei esta tarde na ponta dos pés, pensando que Peter estava dormindo, mas ele virou como uma cobra assustada assim que eu cheguei à porta. "Aonde você vai, Lu?" Sua voz era ao mesmo tempo piedosa e áspera. Eu não tinha pensado em inventar um pretexto, mas uma mentira escorregou, nascida da minha língua. "Estou indo até Basil para ver se ele não pode me dar algo para nos ajudar." Eu sabia que ele não acreditaria em mim e sabia que ele não se importaria para onde quer que eu fosse ou o que eu faria. Ele não ficou chocado com a minha mentira para ele. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Peguei um táxi para o estúdio. Minha mentira era meia verdade. Eu ia pedir para ele nos ajudar na cura, mas meu verdadeiro objetivo era induzi-lo, não importa como, a me dar pelo menos uma dose. Eu não me importava como conseguiria. Eu tentaria fingir doença, apelaria para nossa antiga relação e procuraria maliciosamente descobrir se não conseguiria encontrar alguma coisa e roubá-la. E eu não quis confessar isso a Peter. Acima de tudo estava a tortura da vergonha. Eu sempre tive orgulho do meu orgulho. Uma serenidade sutil fez minha mente flutuar quando cheguei na rua. Encantou-me ficar sozinha, livrar-me de Peter. Eu o sentia como uma influência restritiva e o deixei para lá. Eu me desprezava por tê-lo amado. Eu queria ir para o inferno ao meu modo. Encontrei Basil lá dentro e sozinho. Que sorte! Aquela garota alta e odiosa estava fora do caminho. Ele me recebeu com sua habitual saudação. Afetou-me rapidamente como um insulto. Que direito ele tinha de me censurar? E por que faço o que tu queres parecia uma censura? Como regra, ele acrescentava algo à frase. Ele entrava em uma conversa comum com uma espécie de graça sinuosa. Sempre havia algo felino nele. Ele me lembrava um tigre bonito e terrível rondando uma selva espessa. Mas hoje ele parou com uma decisão severa. Era como se ele tivesse disparado um tiro e estivesse esperando para ver o efeito. Mas ele apontou-me silenciosamente à poltrona de sempre, acendeu um cigarro para mim e o colocou em minha boca. Ligou a chaleira elétrica para o chá e sentou-se no canto da grande mesa quadrada, balançando a perna. Seus olhos estavam absolutamente imóveis. No entanto, senti que estavam devorando meu corpo e alma centímetro por centímetro. Eu me contorci na cadeira, como costumava fazer na escola, quando não tinha certeza se havia sido descoberta ou não por alguma coisa que eu tivesse feito. Tentei encobrir minha confusão iniciando uma conversa leve, mas logo desisti. Ele não estava prestando atenção aos meus comentários. Para ele, era simplesmente um dos meus sintomas. Percebi com terrível certeza que meus planos seriam impossíveis de realizar. Eu não poderia enganar esse homem. Não poderia brincar com seus sentimentos. Não poderia roubar na presença dele. Apesar de tudo, minha mentira se tornou verdade. Eu só podia fazer o que eu disse que tinha vindo fazer. Pedir a ele para me ajudar. Não, nem mesmo isso afinal. Eu não havia me livrado de Peter. Com King Lamos, descobri que não conseguia pensar em mim. Eu tinha que pensar em Peter. Fui absolutamente sincera quando disse com uma voz pausada.
Koch está em uma confusão terrível. Eu tinha em mente acrescentar: você não pode fazer algo para ajudá-lo? E depois mudei para: você não... E então não pude dizer nada. Sabia que estava desperdiçando palavras. Eu sabia que ele podia e ele faria. Ele se sentou no braço da minha cadeira, mexeu em meu cabelo e começou a brincar com as tranças. A ação foi tão absolutamente natural e inocente quanto um gatinho brincando com um novelo de lã. Atingiu minha vaidade por um segundo. Perceber que ele poderia fazer uma coisa dessas sem misturar isso com ideias sexuais. No entanto, foi aquela superioridade dos instintos humanos que me fez confiar nele. Sir Peter não está aqui, disse ele de maneira leve e gentil. Eu sabia que tinha agradado a ele eu não ter mencionado meus próprios problemas. Mas é você, minha querida garota, que vejo no espelho mágico, na borda do navio oposta àquela de onde o vento sopra com os mastros quebrando e a bandeira do Reino Unido de cabeça para baixo, batendo ao vento presa em um toco, com seu herói mandando SOS pelo telégrafo sem fio. Ele largou meu cabelo e acendeu o cachimbo, então o pegou novamente. E alguns teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. A familiaridade com uma citação do Novo Testamento é de alguma forma significativa, por mais que poucos acreditem na veracidade do livro. A voz dele soava como a de um profeta, e eu já me senti salva. Você pega um pouco disso, continuou ele, trazendo uma pastilha branca de um pequeno armário de cedro e um copo grande de água fria. Joga sua cabeça para trás, abaixa e beba tudo isso imediatamente. Aqui está outro para levar para casa para o seu marido, e não se esqueça da água. Isso vai te acalmar. Todos os seus nervos estão em frangalhos. Tem algumas pessoas chegando aqui em alguns minutos, mas isso ajudará você durante a noite e eu irei amanhã pela manhã para vê-la. Qual é o endereço? Eu disse a ele. Meu rosto ruborizou com a vergonha. Era uma casa em que o mais digno hóspede era um músico de quinta categoria de uma banda de jazz e o mais baixo não podemos nominar. Ele anotou como se fosse o Hitz, mas eu podia sentir no meu estado supersensível o desgosto em sua mente. Era como se ele tivesse sujado seu lápis. A pílula me fez sentir melhor, mas acho que a energia do homem fez mais do que a sua parte no trabalho. Eu me senti quase normal quando me levantei. Eu não queria que os amigos dele me vissem. Eu sabia muito bem como eu estava. Ele me parou na porta. Você não tem mais daquela coisa, eu imagino, ele disse. Eu senti uma sensação inexprimível de alívio. Seu tom implicava que ele havia se encarregado de tomar conta da gente. Não, eu disse. Usamos o último grão há algum tempo. Não vou pedir para você se lembrar quando, respondeu ele. Sei muito bem como se fica confuso. Além disso, quando se inicia esse experimento, o relógio não conta muito, como você sabe bem. Meu autorrespeito voltou para mim em um instante. Ele insistiu em que nos considerássemos pioneiros da ciência e da humanidade. Estávamos fazendo um experimento. Estávamos arriscando a vida e a razão pelo bem da humanidade. Claro que não era verdade, e no entanto, quem pode dizer a verdadeira raiz dos motivos? Se ele optou por insistir que estávamos fazendo o que os mestres do pensamento sempre fizeram, como eu poderia contradizê-lo? Uma onda de felicidade flutuou no meu cérebro. Isso pode não ser verdade, mas por Deus, faríamos isso se tornar realidade. Suponho que uma luz saltou nos meus olhos e permiti que ele lesse meu pensamento. Respice finem, julgue o fim, o homem e não a criança, meu amigo. Ele citou alegremente. E então, para meu espanto absoluto, ele me levou de volta ao estúdio. Pegou uma garrafa de heroína no armário de cedro e sacudiu uma pequena quantidade em um pedaço de papel. Ele torceu e colocou na minha mão. Não se surpreenda, ele riu. Seu rosto me diz que está tudo bem. Você não tinha aquela aparência de pato imbecil em uma tempestade que demonstra que está totalmente escravizado. Como Sir Peter apontou com muita inteligência no outro dia, você não para realmente a menos que tenha alguma coisa para parar. Você está mantendo seu diário mágico, é claro. Ah, sim, chorei de bom grado. Sabia o quão importante ele pensava que aquele registro era. Ele balançou a cabeça comicamente. Ah não, senhorita ilimitada Lu. Não o que eu chamo de um diário mágico. Você devia ter vergonha de si mesma por não saber as horas, minutos e segundos desde a última dose. Nós vamos mudar tudo. Você pode usar, se quiser e quando quiser. Eu simplesmente encorajo a você como uma espécie de proposição esportiva que você deve ver quanto tempo você consegue manter-se sem usá-la. Mas eu confio que você tomará notas das horas exatas em que você decidir dar uma fungada e confio que você me dirá a verdade. Tire da sua cabeça de uma vez por todas que eu desaprovo que você use. É inteiramente sua responsabilidade, não minha, mas é responsabilidade de todo mundo ser fiel a si mesmo.
E você deve considerar-me como uma mera conveniência, um veterano no jogo cuja experiência pode ser de utilidade para você no treinamento para a luta. Corri para casa uma mulher diferente. Eu não queria me salvar. Eu me sentia como uma armadura construída com o propósito de proteger Peter. Minha integridade não era importante para o meu próprio bem, mas para o dele. Peter não está, então eu escrevi isso. Quão surpreso que ele ficará. Eu me pergunto por que ele está demorando tanto e para onde ele foi. É muito desconfortável esperar sem nada para fazer. Gostaria de uma dose. A pílula não me deu sono. Parece que me acalmou. Fez aquela inquietação detestável ter menos efeito sobre mim. Eu consigo suportar tanto quanto possível se eu tiver algo a fazer para distrair a minha mente. Minha mente continua imaginando o pequeno pacote de papel na minha bolsa. Eu viro 1000 esquinas, começa a melhorar depois da crise. Mas é sempre ficar para trás depois de todo mundo. Há algo terrível sobre a fatalidade da coisa. Parece querer convencer-nos de que é inútil tentar escapar. Sempre existem muitos pensamentos para substituir aqueles que são obsessivos. Por que temos essa ideia em relação às drogas, mas não somos capazes de fazer qualquer coisa para tirá-la da mente? Qual é a diferença? Fim do capítulo. Você que perseverou e chegou até aqui pode dar uma força para o canal, curtindo, compartilhando, vendo os outros vídeos. É um incentivo para a gente continuar o trabalho. O amor é a lei, amor sob vontade.